Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Aposentados e aposentadas da educação lotaram o auditório Marise Paiva do SINTRN na última quinta-feira. A reunião contou com a presença da assessoria jurídica do sindicato, que tirou dúvidas dos presentes. Outro assunto de destaque foi a tradicional viagem de fim de ano prevista para novembro, com destino a Garanhuns, em Pernambuco. As aposentadas ressaltaram a importância da reunião. É um momento muito importante, porque a gente reencontra antigos amigos, amigas, a gente coloca o assunto em dia, a gente participa das discussões mais importantes para a nossa categoria dos aposentados. O fato de se aposentar não quer dizer que a gente parou no tempo. Além da gente se encontrar com as pessoas que faz tempo que não vê, os colegas, a gente também vai se informando mais sobre os nossos direitos. Eu amo esse momento, não perco nada. A violência nas escolas tem se tornado fonte de preocupação para a comunidade escolar e a sociedade como um todo. O SINTRN defende a cultura de paz nas escolas. Para tratar desse tema, nós convidamos o coordenador do Núcleo Estadual de Educação para a Paz e Direitos Humanos da Secretaria de Educação, professor João Maria Mendonça. Bom dia, João. Bom dia. João, você trabalha num núcleo que tem importância vital nesse momento de tanto conflito, de violência. E eu gostaria que você começasse explicando para os nossos telespectadoras, o que é esse núcleo. O Núcleo Estadual de Educação para a Paz e Direitos Humanos, ele é um órgão da Secretaria Estadual de Educação que tem como objetivo primordial implementar, fomentar uma cultura de paz e de educação em direitos humanos, trabalhando numa perspectiva, Leilton, de prevenir, de prevenção, numa abordagem educativa. E prevenir, sempre eu digo que é chegar 500 anos antes do que 5 minutos depois da problemática instalada na comunidade escolar ou no ambiente social. Dizer que só existem 3 caminhos. O primeiro é o caminho da prevenção, o segundo da prevenção, o terceiro da prevenção. A prevenção não é o melhor caminho, a prevenção é o único caminho. E o SINT faz parte desse núcleo, não é isso? O Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Rio Grande do Norte, ele é membro do Conselho Estadual de Promoção da Paz nas Escolas, assim como também compõe o Comitê Estadual Intersetorial por uma cultura de paz. Então, nos tem ajudado bastante nessa pauta e nessa agenda no estado do Rio Grande do Norte. João, como é que está o cenário hoje na escola pública? O cenário, ele é mais voltado para a violência, mais voltado para uma cultura de paz? Como é que você avalia? A escola é a caixa de ressonância dos fenômenos sociais, dos problemas que acontecem na sociedade. Isso termina afetando, impactando o funcionamento da escola. Nós vivemos numa sociedade que predomina uma cultura de violência. A violência contra a criança, a violência contra o adolescente, a violência contra a mulher, contra a pessoa idosa, e isso termina repercutindo no cotidiano, na rotina do ambiente escolar. Mas a escola tem um papel fundamental, que é um espaço não de violência, mas de convivência. Então, a escola ela, tem um papel nessa perspectiva de implementar de forma articulada e de forma pedagógica e educativa e de forma coletiva uma cultura de paz dentro e no entorno da escola. Você estava me contando, né, que hoje todo mundo lhe chama de João da Paz, mas você já foi até chamado de João da Droga, de tanto que você estudou a problemática, né, das drogas na escola. Como é que está essa situação hoje, João? A substância que traz mais problemas para a sociedade é o álcool. E é uma droga aceita socialmente e culturalmente. O Brasil gasta, Leilton,
7,9% do seu produto interno bruto com problemas ocasionados por drogas. Desse 7,9%, 5,4% é com álcool, 2,2% com tabagismo, menos de 1% com as drogas ilícitas. Então, as drogas trazem mais danos psicossociais, é o álcool, e é uma droga aceita socialmente e culturalmente. 75% dos acidentes automobilísticos com vítimas fatais é o álcool. Terceira causa de concessão de auxílio pela Previdência Social, né? A terceira causa de absenteísmo no trabalho, 39% dos BOs nas delegacias, 30% das agressões contra as mulheres, né? 30% das separações, né? 20% dos suicídios. Então, o álcool é a substância psicoativa, psicotrópica, que traz mais danos para a sociedade. E na escola, ele também é o principal problema? Na escola, primeiro existe uma pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Drogas Psicotrópicas, realizada pelo CEBRID, pela Senado, para dimensionar o impacto do consumo de drogas nas escolas, tanto da rede pública como da rede privada, e o álcool. Ele é a substância mais consumida na sociedade. Enfim, também pelos nossos alunos, né? Mas, assim, não só na rede pública, o consumo de drogas é maior na rede privada do que na rede pública. Agora, o que diferencia é a motivação e o tipo da substância, o tipo de droga. Qual é o tipo de droga mais comum na escola pública e o mais comum na escola privada? O álcool, depois seguido pelo tabagismo, pelo cigarro. Maconha, essas coisas? A cannabis sativa, a maconha, é a droga ilícita mais usada pela população mundial, nacional, também usada pelos nossos alunos, né? Tanto na rede pública como na rede privada. Mas a prevalência, o índice, não é como o álcool, que traz muitos outros problemas, tanto de ordem para o indivíduo, como para a família, como para o ambiente de trabalho e a sociedade em geral. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. O descumprimento da lei do piso gerou 67% de perdas salariais aos educadores e educadoras de Natal. Depois de meses de pressão do SINT-RN, a Prefeitura ofereceu 7% de reajuste. Diante dos salários desintegrados, a proposta foi aceita como um suporte emergencial. Mas isso não significa que renunciamos aos 60% restantes. A luta pela recuperação salarial continua nas escolas, nas ruas e na Justiça. SINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com João Maria, o João da Paz, que está falando sobre a problemática da violência nas escolas e a necessidade da instalação de uma cultura de paz no ambiente escolar. João, um dos problemas que foi muito citado aqui e que está em voga é a questão da disciplina na escola como um fator, né, a sua ausência como um fator de agressões, de violência. Como é que você avalia essa situação da disciplina nas escolas? É muito importante a gente primeiro diferenciar, né, os tipos de violências, as modalidades de violência. A violência ela é construída socialmente, historicamente, culturalmente, politicamente. Então, ela é construída em rede e aí precisa ser enfrentada de forma em rede, né? O que acontece na escola muitas vezes são os atos de incivilidades, são os micros conflitos e que são multifatorial, multicausal. Existem muitos outros fatores, às vezes de ordem do indivíduo, de ordem social, familiar, de ordem educacional, né? E tem que ser trabalhado dentro da comunidade escolar, envolvendo todas essas questões, inclusive curricularizando essas questões, que tem que ser trabalhada dentro do currículo. Curricularizar? É trabalhar nos componentes curriculares, é ter estratégias pedagógicas, metodológicas. O conteúdo nós ensinamos, nós trabalhamos as guerras, nós trabalhamos o conhecimento
das guerras. Vamos trabalhar os pacifistas, vamos trabalhar Mahatma Gandhi, vamos trabalhar Madre Teresa Calcutá, Martin Luther King. Ou seja, é que esses conteúdos eles têm que ser priorizados e ser trabalhados nos componentes da matemática, na língua portuguesa, trabalhar as nossas competências emocionais, não só dos nossos alunos, como também dos nossos educadores, dos adultos, envolver a família é o primeiro educandário, os pais são os primeiros mestres. Muitas vezes dessas incivilidades ou desses micros conflitos ou macros ou mesmo atos de violência, né, está sendo originado dentro do próprio ambiente escolar, né? Então, isso é a escola ter, né, essas estratégias. Os educadores, a Unesco mesmo recomenda que a escola é a instituição mais adequada para se fazer prevenção e o educador. E trabalhar nessa perspectiva do diálogo, do protagonismo juvenil, né? Trabalhar aquelas regras, que os alunos, né, eles se sintam... O protagonismo juvenil seria dar à juventude a condição dela tomar iniciativas, exercer a sua juventude de formativa, seria isso? Exatamente. A gente trazer... Primeiro, os nossos jovens ocupar esses espaços, os grêmios, os conselhos escolares, os conselhos de classe, né? Eles estão presentes ali dentro de outros espaços existentes, não só dentro da escola, mas dentro da comunidade. Ok, para a gente concluir, João, gostaria que você deixasse sua mensagem de paz aí para os professores, pais, e alunos que nos assistem hoje. O caminho para a paz é a própria paz. A paz você não verbaliza, a paz se comportamentaliza na sua atitude, na sua postura, de cada uma e de cada um dentro da sociedade, né? E inicia naquele primeiro espaço, que é a família. A família é o primeiro educandário. Os pais são os primeiros mestres. E dentro da escola, né? A escola que é o espaço da arte, da ciência, do conhecimento, mas também da alfabetização emocional, de trabalhar essas competências, de trabalhar o que nós já temos de legislações, de políticas, de projetos, né? De ações no campo da prevenção. Uma vez perguntaram a Jean-Jacques Rousseau qual a idade ideal de se educar uma criança. Ele disse 20 anos antes dela nascer. É a gente se apropriar, né, do conteúdo mais importante e necessário, que é o amor. O amor é que transforma e que, né, proporciona uma sociedade mais justa, mais igualitária e digna. É a gente dizer não. Não é só para esse tipo de violência, é dizer não para a intolerância, é dizer não para a xenofobia, é dizer não para o sexismo, é dizer não à misoginia, é dizer não a qualquer tipo de violência, é dizer não à violência política, é dizer não, né, à violência verbal, né? Ou seja, as palavras ferem mais do que os punhais e o tom mais do que as palavras. Então, a escola tem um papel fundamental e o educador e todos inseridos ali dentro daquele contexto. Então, por uma sociedade que prevaleça a cultura de paz, não no ambiente escolar, mas uma cultura de paz social. Ok, nós conversamos com João Maria, coordenador do Núcleo Estadual de Educação para uma Cultura de Paz e Direitos Humanos. João Maria, muitíssimo obrigado pela sua participação nesta Classe TV. Eu que agradeço. É isso mesmo, professor João. O SINTERN se uniu a mais de 2.000 trabalhadores em educação no Ato Nacional em Defesa da Educação Pública, que aconteceu em Brasília na quarta-feira passada. A manifestação cobrou a revogação do novo ensino médio, financiamento, aplicação da lei do piso salarial nacional e a valorização da carreira para os funcionários e professores. A nossa luta é todo dia. Educação não é mercadoria. A nossa luta é todo dia. Educação não é mercadoria. O programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTERN em defesa da educação pública.